Amém, graça e paz. Me ouvem bem? Vou tentar falar um pouquinho alto porque eu não entendo muito bem a proporção desse microfone aqui, da direção, e a última vez falaram que eu falei meio baixo. Bom, irmãos, uma alegria, obrigado, pastor, pelo convite, para trazer a palavra aqui mais uma vez. Antes de nós irmos para o texto, eu queria só fazer um comentário. Eu fiz um compromisso comigo mesmo desde que comecei há um tempo atrás meus estudos em teologia, e eu aplico alguns estudos na minha família, com a minha família, né? Estudos online da Bíblia e às vezes escola dominical e tal. Eu tinha feito um compromisso comigo mesmo que em todos os estudos eu daria um jeito de encaixar um comentário sobre frequência de leitura da palavra, né? Bom, para o sermão de hoje, eu poderia ter encaixado em algum momento no meio do sermão. Quem assistiu os meus outros 2 sermões aqui sabe que eu sempre falo isso. Mas eu não quis sair da linha de raciocínio, então eu vou falar antes. Eu gostaria de convidar os irmãos a terem frequência de leitura da palavra e de oração todos os dias da vida de vocês. Nem que seja um capítulo da palavra por dia, para que o Senhor fale com vocês, né? A gente aprende que a oração é a maneira como nós nos comunicamos com o Senhor, e a Bíblia é a maneira como o Senhor se comunica de volta conosco, ou vice-versa, né? Como Ele se comunicou conosco, nós nos comunicamos de volta. Então, tenham frequência de leitura da palavra, frequência mesmo, todos os dias, devocional. Começa com um pouquinho, um trechinho, ora em cima daquele trechinho e vai aumentando até que você vai começar a ler de um jeito que vai chegar uma hora que você vai ficar 1 hora lendo a Bíblia, você nem vai perceber que passou tanto tempo. Isso é maravilhoso. Isto posto, eu tendo assumido o meu compromisso de sempre, vamos abrir a palavra de Deus num livro muito conhecido, Salmo 23. Salmo de Davi. Livro de Salmos, número 23. Nós vamos estudar esse salmo inteiro hoje. Eu realmente espero que os irmãos eles sejam edificados por essa palavra. No nosso meio reformado, calvinista, né, de teologia extremamente exegética e aplicada, é muito comum nós vermos pregações de muita exortação e muitas verdades, e muitas vezes talvez os pregadores reformados, isso ouvi do reverendo Heber Campos uma vez, talvez os pastores reformados, o pastor Flávio não, mas talvez alguns outros pastores reformados falem às vezes trazer conforto para a igreja, porque há muita exortação, né, na pregação reformada. Mas hoje será uma pregação de bastante conforto. Vamos ler o Salmo 23. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. A passagem bíblica mais conhecida do mundo. E talvez seja assim porque as pessoas realmente precisam de conforto para a alma. Quando nós lemos os Salmos do rei Davi, nós percebemos 2 coisas. A primeira é a seguinte, que ele fala com o Senhor de uma maneira extremamente íntima. Quando no Salmo 16, por exemplo, ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. Você vê que fica claro para nós que o relacionamento de Davi com o Senhor é um relacionamento de um amigo íntimo com outro amigo íntimo. Essa é a primeira coisa que nós percebemos. A segunda coisa que nós percebemos é que cada um dos salmos de Davi reflete um momento particular da vida dele. E ele tinha esse momento particular, e Davi, como um músico, um poeta, ele transformava em música, em poesia, esses momentos da vida dele, né? E não eram poesias e orações e canções vazias. Por exemplo, quando ele fugia do filho dele, né? Quando ele estava fugindo do filho dele, Absalão, e ele ora ao Senhor, isso está registrado no livro de Salmos,
como é que ele ora ao Senhor, né? Ele não ora a Deus, tipo, dizendo, às vezes, que nem as nossas orações meio vazias, às vezes, né? Papai do céu, me ajuda a fugir do meu filho, em nome de Jesus, amém. Não foi assim que ele orou. Nós vemos lá no Salmo de número 3 que ele ora assim: Senhor, ó Pai, como tem crescido o número dos meus adversários. Levanta-te, Senhor, salva-me, ó Deus. A oração dele é extremamente profunda. Quando ele reconhece o pecado dele, após ter adulterado com Batseba, ele também não ora a Deus dizendo: Papai do céu, me perdoa por ter matado meu amigo e engravidado a esposa dele. Em nome de Jesus, amém. Não é assim a oração dele, de pedido de perdão. Ele ora dizendo no Salmo 51, ó Deus, compadece-te de mim, Pai. Eu reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Ó Pai, me dá um coração puro. Essa é a oração dele. Ele se derramava diante de Deus e ele dizia exatamente o que ele estava sentindo. De forma que, por mais que não haja evidência histórica de quando o Salmo 23, que é o salmo que nós lemos hoje, não há evidência histórica de quando esse salmo foi escrito, os teólogos acreditam que ele foi escrito já num período de velhice da vida do rei Davi, quando o reino de Israel já estava bem estabelecido e ele já tinha prosperado em todas as áreas que uma pessoa pode prosperar, financeiramente, socialmente e principalmente na área espiritual. E nesse momento, a experiência de Davi como um ex-pastor de ovelhas o inspira a escrever esse salmo belíssimo. O tema do salmo já é compreendido nas primeiras palavras do primeiro versículo. Início do versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Pastorear ovelhas era uma atividade extremamente comum durante a época de Davi, e durante toda a história da Bíblia nós vemos essa atividade sendo utilizada por Deus para ilustrar o cuidado dele com o seu povo. Abel, por exemplo, que era tido como um homem justo, bondoso e amoroso, ele era pastor de ovelhas. Moisés, quando saiu do Egito, depois de ter vivido como príncipe na terra do Egito, antes que ele fosse usado por Deus para guiar o povo de Deus, para cuidar de outras pessoas, ele é levado para a terra de Midian e lá ele trabalha como pastor de ovelhas, onde ele é preparado por Deus para cuidar de outros. O próprio Davi, que foi o melhor rei que Israel já teve, foi pastor de ovelhas. E em João capítulo 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Por que Deus usaria essa atividade que era tão comum na época que a Bíblia foi escrita para ilustrar esse relacionamento dele com o seu povo? Bom, primeiramente, a ovelha. Alguém que já viu uma ovelha? Alguém já? Não? Bom, a ovelha eu também não. Não ao vivo, mas depois de alguma pesquisa eu descobri que a ovelha ela é um animal extremamente débil. Burrinha de tudo. Nas minhas pesquisas eu encontrei algumas verdades sobre ovelhas. Por exemplo, as ovelhas são quase sempre criadas em rebanhos. O manejo requer cuidados, seja pelo fato de se tratar de um rebanho grande ou por serem animais sensíveis. Basicamente, a ovelha é um animal dócil, sem nenhum mecanismo natural de defesa, o que deve ter influenciado para, na cultura popular, estar associada à ideia de inocência. Então, o que é a ovelha? É um animal extremamente frágil, que não sabe se proteger, certo? Ela não consegue se guiar sozinha, cheia de carne, extremamente apetitosa para predadores como lobos ou leões, certo? Essa é a ovelha. Então, quando Davi ele pensa em Deus, ele lembra da atividade dele como pastor de ovelhas, e ele se lembrando em como as ovelhas não conseguiam se guiar, ele olha para o Senhor e ele vê o Senhor, ele vê Jeová como sendo um pastor. Ele lembra que assim como ele arriscaria a vida dele por uma das suas ovelhas lutando contra um leão, assim também o Senhor lutaria por ele. Não arriscando a vida, é claro, porque o Senhor não arrisca a própria vida. Mas essa é a figura que Davi utiliza aqui. E aqui a gente vê também que ao mesmo tempo que ele enxerga o Senhor como pastor, ele se enxerga como ovelha, como alguém frágil que precisa de cuidados. E como é que eu sei que ele se enxerga como ovelha? Nesse versículo 1, Davi não diz que o Senhor ele é um pastor, ele também não diz que o Senhor é o pastor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor.
Ele pastoreia a mim, ele me guia, ele me alimenta, ele cuida de mim. E eu fico imaginando Davi pensando em como ele provavelmente ele se sentia essencial, né, na vida das ovelhas, porque se uma ovelha se desgarrasse dele, as ovelhas dele sem ele estariam totalmente perdidas. E quando ele entende que o papel que ele exercia na vida das ovelhas podia ser usado como ilustração para falar sobre a maneira como Deus cuida dele, ele completa o versículo dizendo: nada me faltará. Nada me faltará. Se ele é o meu pastor, eu não preciso me preocupar com absolutamente nada. Tudo que Davi tinha, havia tido, ou viria a ter, ele enxergava como sendo graça de Deus, favor de Deus, cuidado de Deus. E eu não tenho a menor dúvida que todo mundo aqui entenda que Deus ele é um Deus bondoso, que Deus é um Deus cuidadoso e que Deus ele é um pastor. Mas será que nós conseguimos nos colocar dentro do sapato de Davi e dizer assim: o Senhor ele é o meu pastor, ele cuida de mim? Às vezes é tão fácil para nós como cristãos enxergarmos que Deus ele é um Deus que sustenta todo o cosmos, que conhece as estrelas por nome, que fala para o mar: você vem até aqui e daqui você não passa. Mas às vezes falhamos em enxergar que ele cuida de nós. Ele é o meu pastor. Você entende que Deus cuida de você? Que em cada aspecto da tua vida, Ele está no controle? É isso que muitas vezes a gente precisa se lembrar nas nossas orações. E quando Ele diz: nada me faltará, é claro que Ele não quer dizer que a vida não traga suas dificuldades. Ele mesmo passou por muitas perseguições. Pensa na vida de Davi. Ele teve que se esconder do próprio filho que queria matá-lo. Imagina você nesta situação, você que tem filho. A melhor maneira de você fazer um estudo bíblico é você tentar se colocar dentro da roupa do autor. Imagina você fugindo do seu filho que quer te matar. Esse era o rei Davi. E mesmo assim ele é capaz de dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como pode isso? Como pode uma pessoa fugindo da morte dizer que nada o faltará? E nisso eu acredito que a longanimidade, que é um dos frutos do Espírito de Deus que habita em nós, causa isso na gente. Essa sensação de que não importa o que aconteça, Deus está ali. Parecido com o que Paulo diz quando ele escreve aos Filipenses: tanto sei estar humilhado, como sei também ser honrado. De tudo e em todas as coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim na abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, não importa se eu estou rico, se eu estou pobre, se todos me odeiam, se todos me amam. Eu posso todas as coisas no meu pastor, o Senhor Jesus. Ele é o meu pastor e Ele cuida de mim. E quando Davi conclui esse trecho, ele lista no versículo seguinte as coisas que Deus provia para ele. Vamos dar uma olhadinha no versículo 2 do Salmo 23. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Imagina um pastor colocando as suas ovelhas para descansar em um pasto retinho, com grama verde, que ela fica bem tranquila. Né? Esses eram os pastos verdejantes da época de Davi. Você que tem um animal de estimação, talvez você consiga imaginar isso melhor. Quando você tem um cachorrinho ali e você solta ele num lugar assim que é bem verdinho, bem bonitinho, ele gosta, ele fica ali feliz, brincando e tal, se sente tranquilo. Mas, na verdade, a questão dos pastos verdejantes, aqui a palavra que é usada aqui no hebraico, a palavra neot, também pode traduzir um abrigo em que se guardava as ovelhas, né? Chamado de aprisco, que nós chamamos de aprisco. E aí vocês imaginem, né? Aqui na América do Sul, que existe a atividade de pastoreio de ovelhas, e o calor aqui não é nem tão ruim, e o calor daqui, muitas vezes, algumas ovelhinhas elas não aguentam, e elas precisam de uma sombra no pasto onde elas são colocadas. Imagine, então, no Oriente Médio, na Judéia.
onde Davi pastoreava suas ovelhas. Ele sabia que não era possível que ele levasse as suas ovelhas em qualquer lugar, ele precisava levá-las em pastos que fossem verdejantes. E ele não para por aí. Ele diz, para junto de águas de descanso, para expressar a ideia de um fluir suave, que deixa as ovelhas beberem água de maneira tranquila. Porque imagine uma correnteza muito forte, aí você leva a sua ovelhinha ali para tomar uma água, a correnteza forte ela é inconveniente, a ovelha ela pode se engasgar, ela pode se afogar, ela pode ser levada pela correnteza. Mas o pastor que Davi descreve aqui é um pastor que faz questão de levar as suas ovelhas para águas tranquilas, que provê de maneira tranquila. Então não é tipo assim, a água aí, bebe aí. Não, eu vou te levar para junto das águas tranquilas, de águas de descanso. O salmista não só vê Deus provendo para ele, mas ele vê Deus provendo para ele de maneira amorosa. E de novo, isso aqui não é, né, essa paz que Davi descreve não é uma isenção de problemas. De novo, isso é enxergado por um homem que quase foi morto pelo rei Saul e pelas suas tropas. Essa paz aqui que Davi está falando não é uma paz externa, é um espírito tranquilo. Ele dizia, o Senhor provê para mim, ele provê para mim de maneira tranquila. O mundo à minha volta pode estar desmoronando. As pessoas podem olhar para a minha situação e falar, que situação difícil, desesperadora. Mas a paz que Deus me dá, ela excede todo o entendimento. As pessoas não entendem. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Essa é a paz que o salmista sente aqui. E no versículo 3, ele começa dizendo que Deus refrigera minha alma. Na NVI diz, ele restaura o meu vigor, né? Para quem tem a NVI aí. E aqui a palavra alma do hebraico, né, pastor, ela não traz só aquela ideia meio psicodélica de espírito, né? A alma que é falada no Antigo Testamento, ela fala sobre toda a essência do seu ser, sobre todo o seu vigor, sobre toda a sua vida. Tanto que quando a gente lê que Deus ele soprou vida nas narinas de Adão, Gênesis capítulo 2 diz que o homem passou a ser alma vivente. Então a alma, ela representa todo o seu ser, todo o seu vigor. Então o que Davi está dizendo aqui, depois que ele me leva por águas tranquilas, o meu vigor está restaurado. Ele refrigera a minha alma. Lembrei de você, pastor, preparando essa parte do sermão. Você falando que você estava com a alma batida, precisava entrar de férias. Você descansa e volta restaurado. Esse é o vigor que Deus dá. Esse é o vigor que Deus traz para a alma. Então ele é o seu pastor, ele cuida de você. Ele provê para você em tudo que você precisa. Ele te leva para andar, ele te conduz por ambientes confortáveis e por águas tranquilas. E assim a sua alma está revigorada. E ele continua. Depois de restaurar as minhas energias, eu volto para a minha caminhada. Eu volto à luta e eu volto tranquilo. Por quê? Final do versículo 3. Porque ele guia-me nas veredas da justiça. A palavra justiça, ela pode ser entendida aqui de duas maneiras, né? Se você levar em consideração a ilustração que o rei Davi está fazendo aqui, pode ser entendida como justiça, justiça mesmo. Então o Senhor ele te guia por caminhos justos, dentro daquilo que ele considera justo, ou a justiça pode ser entendida também como algo plano, como algo reto. Ele vai te guiando por caminhos retos. É o pastor buscando sempre aquele ponto do chão que não está tão cheio de pedra, que não tem um buraco para a ovelha cair. Ele leva pelo caminho mais reto possível. Isso é o Senhor guiando você pelos caminhos que Ele considera justos. É assim que o Espírito Santo de Deus guia você na sua caminhada. Ou seja, Ele me faz descansar. Quando eu descanso, Ele me nina, Ele cuida de mim. E quando eu caminho, Ele me guia por caminhos retos e justos. Que pastor maravilhoso é o nosso Deus. E por que é que Ele faz tudo isso, hein? Qual é a motivação de Deus quando Ele cuida tanto de mim? Quem olha para trás e fala, meu Deus, como o Senhor me cuidou nessa situação? Como o Senhor me protegeu? E por quê? O que é que eu tenho de especial? O que é que Ele viu em mim? O Salmo 8 diz, quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Por que Deus cuida tanto de mim? Por quê? Olha o final do versículo 3. Por amor do seu nome. Por amor do nome dele mesmo. É para a glória dele. Deus ele não cuida de você porque você é incrível.
Ele cuida de você porque Ele é incrível. Porque Ele fez promessas aos seus filhos. E Ele é fiel para cumprir essas promessas. É por isso que Ele cuida de nós. É para a glória dEle. Você não fez absolutamente nada para merecer o que Ele faz por você. Isaías 48 diz o seguinte: por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu seja difamado? Não darei minha glória a outro. Escute-me, ó Jacó, Israel, a quem chamei. Eu sou sempre o mesmo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. A maior tranquilidade que nós podemos ter é que Deus cuida de nós para honrar o próprio nome, para honrar o nome dele. E é claro que Ele nos ama. Ele nos ama muito. Mas a base do amor dele, que Ele sente por nós, toda a base do amor que Deus sente por nós está fundamentada no amor que Ele sente pela própria glória. Só Lhe deu glória, glória somente a Deus. Não é por nós, é por Ele. E esse amor que Ele sente por Ele mesmo, Ele compartilha conosco e nos afeta. E isso faz de nós as ovelhas mais bem cuidadas do universo. E é claro que, via de regra, como ovelha, eu sou guiado pelo meu bom pastor, em pastos verdejantes, perto de águas tranquilas. E quando eu tiver que andar, Ele vai me guiar pelas veredas retas e planas. Mas e se nessa caminhada? E se o pasto não for tão verde assim? E se nós tivermos que, de repente, beber de águas correntes? Não tão tranquilas? E os momentos em que não existe descanso? Em que não existe paz na alma? Meu Deus, e se eu tiver que passar por um lugar escuro? Mesmo que, irmãos, a caminhada não seja tão tranquila assim. O versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Reparem que até aqui, até o versículo 3, Davi vem falando de Deus na terceira pessoa, né? Ele vem falando sobre Ele, sobre Deus. E a partir do versículo 4, quando ele constrói toda aquela descrição de Deus como um pastor e ele se sente íntimo do próprio Deus, ele começa a falar com o próprio Deus. Eu não temerei mal algum porque Tu estás comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes acontecia, seguindo aqui a figura que Davi está montando, de um pastor ele ter que guiar as ovelhas por locais escuros, né? E você perder uma ovelha em um lugar escuro, ela era praticamente sentenciar ela à morte. Um animal que não tem senso de direção, um animal que é extremamente apetitoso e lento, se perdeu no escuro, acabou. Então, aquele famoso bordão, o cajado do pastor, né, que ele utilizava para guiar as ovelhas, também era usado para defender as ovelhas. E é claro que as ovelhinhas, no processo de conhecerem o seu pastor, quando elas viam o pastor segurando aquele cajado, elas ficavam bem tranquilas. Por quê? Se aparecer um bicho aqui, meu pastor me protege. Elas já criavam na cabeça aquela ideia de que aquele cajado era a proteção delas. E Davi entende isso. Se Jeová é o meu pastor, eu passo pelo vale da sombra da morte tranquilo. Porque o cajado do meu pastor, ele não só me guia, ele me protege também. Jesus diz em João capítulo 16, versículo 33, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, Jesus, o teu pastor, eu já venci o mundo. Nem sempre Ele guia a gente para fora das adversidades. O nosso pastor também nos guia de dentro das adversidades. Mesmo de dentro do vale da sombra da morte, Ele está ali ao nosso lado, caminhando conosco. De forma, meus irmãos, que qualquer pessoa que não tenha Cristo está passando pelo vale da sombra da morte sozinha, sem guia, sem direção. Mas as ovelhas de Jesus têm o seu pastor como companhia. Versículo 5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E talvez em toda a minha vida, conhecendo esse salmo de cor, como todos nós, eu pensei muito a respeito desse versículo, na minha vida inteira. E preparando esse sermão, li todos os comentários bíblicos que vocês imaginarem, pesquisei. E depois de muito pesquisar, ler o texto dentro do contexto, eu compreendi o que Davi está querendo dizer com
Preparas-me uma mesa diante dos meus adversários. Irmãos, imaginem, seguindo a lógica do texto aqui, ele está falando sobre passar pelo vale da sombra da morte. Logo em seguida ele diz isso, né? Então imagina quantas vezes Davi não sentiu que ele passou pelo vale da sombra da morte. Enfrentando um gigante profissional de guerra filisteu, com uma tiradeira e uma pedra. Fugindo do rei Saul para não ser morto. Fugindo do filho dele para não ser morto. Imagina quantas vezes Davi não sentiu que ele passou pelo vale da sombra da morte. Ele passou, mas o supremo pastor dele andou com ele em todas essas situações e protegeu ele de Golias na frente de todos os filisteus. E protegeu ele do rei Saul na frente de todo o reino. E protegeu ele do seu filho Absalão na frente de todos os israelitas que tinham se voltado contra ele. Davi está descrevendo aqui a provisão do Senhor. Ele disse, em todas as situações em que eu passei pelo vale da sombra da morte, o Senhor cuidou de mim. E Ele cuidou de mim na frente dos meus inimigos. E Ele proveu para mim, para todo mundo ver, para que o nome dEle fosse glorificado. Calvino, comentando esse salmo, ele diz que Davi via Jeová como alguém que o servia com as próprias mãos. E fazia isso para todos verem. Ele prepara a minha mesa na frente dos meus inimigos. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado diante dos meus inimigos. Claro que os inimigos aqui, se você aplicar a sua vida, não necessariamente são pessoas. Ou, aliás, com certeza não são pessoas, né? São situações adversas. Mas situações no meio das quais o nome de Deus será glorificado quando Ele prover para você. A provisão ficará clara para todos. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz: as minhas cadeias ficaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Todos eles sabem que eu estou aqui por causa de Cristo. Paulo preso, toda a guarda pretoriana foi evangelizada. E no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel fala sobre grandes coisas que Deus faria na nação de Israel na frente de todas as outras nações. E toda vez que ele acaba uma perícope, o livro de Ezequiel diz: assim as nações saberão que eu sou o Senhor. O meu pastor provê para mim. E ele provê para mim na frente dos meus inimigos, para que todos saibam que ele é o Senhor. E não é só isso. Continuação do versículo 5. Unges minha cabeça com óleo. O óleo da unção no Antigo Testamento, ele tinha uma ideia ele trazia uma ideia de cura, né? Era como um bálsamo medicinal que se passava nas pessoas. E quando as pessoas passavam esse bálsamo, elas começavam a sentir aquela ferida fechando. Então Davi está dizendo aqui, ele me cura, ele cuida de mim, ele sara as minhas feridas. Mas a ideia de ungir com óleo também estava relacionada a abençoar alguém. Certo? Então Davi, ele dizia, ele me abençoa, ele me cura e ele me abençoa. E não é pouco. Final do versículo, o meu cálice transborda. Ele não me dá um cálice meio vazio, nem meio cheio e nem cheio até a boca. O cálice transborda. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera em nós. Infinitamente mais. Meu cálice transborda. E depois dessa reflexão a respeito do cuidado de Deus, Davi só podia chegar a uma conclusão: meu pastor nunca falhou comigo. Ele nunca me deixou. Ele nunca me abandonou. Então eu tenho todos os motivos para crer que ele nunca vai me abandonar. Davi experimentou da bondade de Deus quando ele foi escolhido dentre irmãos, todos maiores e mais capacitados do que ele. Ele foi escolhido pela bondade de Deus para ser rei de Israel. Ele experimentou da bondade de Deus quando ele foi escolhido para fazer parte da ascendência do Messias. Ele experimentou da misericórdia de Deus quando ele implorou por piedade depois que ele fez o censo de Israel para inflar o próprio ego. E ele pediu perdão a Deus, ele experimentou da misericórdia de Deus apesar do castigo. E principalmente, como todos sabem, ele experimentou da misericórdia de Deus quando ele adulterou com Batseba. Mas ele se derramou diante de Deus, implorou pela misericórdia de Deus e ele recebeu. Então, se eu, como Davi, olho para trás na minha vida e eu enxergo a bondade do Senhor,
todos os dias. As misericórdias do Senhor, todos os dias, todas as manhãs se renovando, marcando todos os dias da minha vida. Eu só posso concluir uma coisa, que é o mesmo que Davi conclui no versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Sempre me seguiram, sempre me seguirão. O meu pastor nunca me abandonou, então eu fico tranquilo. O próprio Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele disse, eu vou, mas eu estou enviando o Consolador, para vocês não ficarem sozinhos. Ele nunca nos abandona, nunca. E não é só isso, eu conheço a obra que Jesus fez por mim na cruz. E eu sei que a vida eterna que ele comprou para mim na cruz não pode me ser tirada, porque a obra é dele e é perfeita. Então não só quando eu estou nessa vida, eu experimentarei a companhia, a misericórdia e a bondade do meu Deus todos os dias da minha vida. Mas quando essa vida acabar, final do versículo 6, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Eu vou morar com meu Deus no céu. Essa é a maior provisão do nosso Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Eu vou habitar com meu Deus no céu para todos sempre. Mas enquanto esse dia não chega, o meu bom pastor me promete companhia todos os dias da minha vida. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E antes de fechar, meus irmãos, o último dado que eu quero dar para vocês sobre ovelhas é que na Palestina havia esses estabelecimentos que eu comentei chamados de apriscos, alguns deles noturnos, em que você, quando precisava deixar suas ovelhas durante a noite, você deixava elas lá, e elas ficavam ali, no meio daquele monte de outros rebanhos, no meio daquele monte de outras ovelhas. E quando chegava na manhã, o pastor vinha buscar suas ovelhas, ele olhava para cada uma delas e ele reconhecia. Ele sabia quem era cada uma das suas ovelhas. No meio daquele monte de lã, no meio daquele monte de bicho, ele sabia quem eram as ovelhas dele. E adivinha? As ovelhas dele sabiam quem era ele. E ele chamava elas pelo nome. Ele apontava lá pro aprisco e ele falava, branquinha, sujinha, narizinho, vem, papai chegou. Jesus diz em João 10, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu chamo elas pelo nome. Elas reconhecem a minha voz e elas me seguem. Quando Jesus ele nos salvou, quando Jesus te salvou, quando ele te trouxe da morte para a vida, ele não fez uma obra genérica e ele colocou uma placa e disse, quem quer ser ovelha, venha. Ele te chamou pelo nome. Quando Jesus ele te traz da morte para a vida, ele te chama pelo nome. Lázaro, sai para fora. Ele te chama pelo nome. E você o segue. Que coisa maravilhosa. Irmãos, esse salmo é a passagem bíblica mais famosa do mundo. E nela o Senhor fala conosco sobre o quanto Ele cuida de nós, que somos as suas ovelhas, com amor. E antes de fechar, aqui nesse salmo são expostos para nós, na língua hebraica, 7 dos nomes que a Bíblia dá para Jeová no Antigo Testamento. Começando aqui, no começo do versículo 1, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, pela primeira vez nós ouvimos o nome de Deus, Jeová Rui. Deus é o meu pastor, que me pastoreia, que me guia, que me protege. E não só isso. No final desse versículo, quando ele diz, nada me faltará, isso nos remete a quando Abraão estava subindo o Monte Moriá para sacrificar o seu filho Isaque. E Isaque, sem saber muito bem o que estava acontecendo, ele diz, papai, cadê a ovelha para o sacrifício? E Abraão, num ato de fé, ele responde, Jeová Jiré, Deus proverá. Deus é o Deus da minha provisão. Ele é o meu pastor, Jeová Rui. E Ele é o Deus da minha provisão, Jeová Jiré. E não para por aí. Quando Ele diz que Ele nos leva pelas águas de descanso, isso nos remete ao livro de Juízes. Quando Gideão é chamado por Deus para liderar um exército que era muito maior do que o exército que ele lideraria. E ele fica com medo. E ele fica sem paz. Mas quando ele entende que é o Senhor que traz a vitória, e não é ele, as forças dele,
Gideão fala pela primeira vez. Em Juízes 6, 24, a Bíblia fala que ele edificou um altar e ele chamou aquele altar de Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. E não para por aí. Ele diz que o Senhor nos guia pelas veredas da justiça. Isso nos remete a Jeremias, quando ele promete para o povo de Israel que o trono de Davi seria eterno e que da descendência de Davi viria o Messias. Pela primeira vez nós ouvimos o nome de Deus, Tsekenu Yavé, o Senhor é a minha justiça. E quando ele diz, ele refrigera a minha alma, isso nos remete a um texto que o pastor pregou aqui uns domingos atrás, quando o povo de Israel passa pela região de Mara e as águas eram amargas, e Deus, através da sua misericórdia, ele converte aquela água em águas doces, e o povo entende que qualquer cura que viesse para eles viria do próprio Deus. E ali pela primeira vez nós ouvimos o nome do Senhor, Jeová Rafá, o Senhor é a minha cura. E quando ele diz, não temerei mal algum porque tu estás comigo, isso nos remete a Ezequiel no capítulo 48, quando Ezequiel está dando instruções como um profeta sobre o estabelecimento de uma região santa ali que seria separada somente para adoração a Deus. O final do versículo diz, esse lugar será chamado de Jeová Shammah, o Senhor está presente aqui. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. E quando ele diz, o Senhor me prepara uma mesa diante dos meus inimigos, isso nos remete a quando o Senhor mandou que Moisés liderasse Israel na batalha contra os amalequitas. A primeira batalha deles no deserto. E nessa batalha, Deus disse a Moisés que enquanto o braço dele estivesse levantado, o povo venceria a batalha. Todas as vezes que Moisés abaixava o braço, o povo de Israel começava a perder, mas quando ele erguia o braço, o povo ganhava. E ao final dessa batalha, eles compreenderam que a vitória ela vem tão somente do Senhor, e da maneira como o Senhor planeja, e da maneira como o Senhor manda que ela seja. E naquela região eles ergueram um altar. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória. 7 nomes de Deus em um salmo. E aí eu te pergunto, meu irmão, você precisa de direcionamento e proteção? Jeová Rui é o seu pastor. Você precisa de provisão? Jeová Jiré é a sua provisão. Você precisa de paz? Jeová Shalom é a sua paz. Você precisa de justiça? Jeová Tsekenu é a sua justiça. Precisa de companhia? Jeová Shammah é a sua companhia. Precisa de cura? Jeová Rafá é a sua cura. Você precisa de vitória nas suas batalhas? Jeová Nissi é a sua vitória. Você já é a ovelha do bom pastor? Porque se o Senhor for o teu pastor, nada, e absolutamente nada te faltará.